Alô, 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 família Tricolor, estamos chegando, hein? Estamos chegando depois de 2 semaninhas aí sem live. Tudo bem com vocês? Tem alguém aí já? Hoje nosso papo sobre o São Paulo é com Alex Prado, do canal Olé Tricolor. Vamos falar, antes de mais nada, para quem está chegando aí, vou deixar o link do vídeo de hoje, que eu acabei de postar, falando das novidades aí, falando da classificação do rentistas para Libertadores, e estou ainda fazendo processo de mudança de casa, então cada dia eu estou num lugar, um dia eu estou em São Paulo, outro dia eu estou em Jundiaí, indo, voltando, não estou na casa que eu vou morar, então minha vida está uma bagunça danada, mas está dando para a gente conversar aí, gravar vídeo todo dia, pelo menos gravando vídeos todos os dias, com as informações aí de São Paulo. Tem sempre notícia, né? Tem sempre informação, a gente vai conversando, gravando vídeo todo dia aí, trocando uma ideia. Hoje a novidade foi que o Orejuela e o Miranda já estão inscritos, já podem jogar, a inscrição dele já apareceu no bid lá, né? Bom, o Alex chegou. Fala, meu parceiro, já vou colocar no ar direto, já não tem frescura aqui não. Fala, Alex, beleza, meu velho? Obrigado pelo convite, hein? Tudo bem com você? Me ouve bem? Tudo bem? Ô, cara, obrigado eu pelo convite, foi você que me convidou, cara. Pô, show de bola. Não, obrigado por ter aceitado o convite. Eu sempre agradeço todo mundo que se disponibiliza a conversar aqui sobre o São Paulo, a bater um papo, ainda mais nessa época, né, Alex? Com tudo parado. Tava falando um pouquinho antes de você chegar aqui, sem muita informação, sem muita notícia, não, tem notícia pra caramba. Mas é que diminui o interesse das pessoas pelo São Paulo, né? Porque pelo futebol em si, porque não tá tendo campeonato. Mas queria te agradecer muito, obrigado. Vamos conversar bastante sobre o São Paulo. Mas eu queria, Alex, que você se apresentasse para o pessoal aí, para quem não te conhece, falasse do seu canal, falasse das suas redes sociais, sua história com São Paulo. A gente tem tempo para conversar, vamos falar bastante sobre o São Paulo. Se apresente aí para quem não te conhece, meu querido. Obrigado. Barolo, brigadaço aí pelo convite. Um prazer estar participando com você hoje na live. Uma boa noite aí a todos que estão na live, os São Paulinos e os não São Paulinos, que eu sei que tem bastante torcedor de outro clube que acompanha o Barolo. E falar, cara, do Olé Tricolor é simples, cara. Eu apenas estou continuando uma história do meu pai, cara. O meu pai teve uma ligação muito grande com o São Paulo. Meu pai foi um grande São Paulino e aprendi muito com ele. E essa história não podia terminar assim que meu pai faleceu. Então, o Olé Tricolor nasceu no momento complicado, conturbado do São Paulo, como eu acho que todos os canais nasceram, né, nesse período. O meu canal é um lugar de desabafo, é um lugar que eu não passo pano, é um lugar que eu sempre procuro trazer informações verdadeiras para a torcida são paulina. No meu canal você nunca vai ver bomba, você nunca vai ver falando de Caleri. Isso não existe. A gente fala a realidade, aquilo que está acontecendo no São Paulo. E, basicamente, Barolo, é uma continuação da história do meu pai. Meu pai foi um dos primeiros associados da antiga TUSP. Meu pai, ele era braço direito do Hélio Silva. Você deve lembrar do Hélio Silva. Sim, o Hélio Silva era uma pessoa que frequentava muito minha casa quando eu era moleque. E desde ali eu comecei a aprender a gostar de São Paulo. Meu pai viajou pelo mundo todo atrás de São Paulo, junto com a TUSP. Meu pai faleceu em 2000. E dali para frente eu falei, eu preciso continuar a história do meu pai. E aí demorou muito tempo, mas aí surgiu o Olé Tricolor e a gente está procurando fazer um melhor aí em prol do São Paulo, cara. Basicamente a história da Olé Tricolor é essa. Cara, seu pai faleceu no mesmo ano que o meu, cara. A gente perdeu o pai no mesmo ano, Mas a minha diferença é que meu pai era palmeirense doente, velho. Meu pai era palmeirense. Palmeirense? Cara, a minha família Parolo, né? A minha família toda italiana. O meu avô palmeirense, meus tios todos palmeirenses. Meu pai jogou futebol, meu avô, todo mundo palmeirense. E tenho até hoje, meu tio que tá velhinho, e um primo, São Paulino, que tem mais ou menos a minha idade, um pouco mais velho, e eles que me fizeram a cabeça para torcer pro São Paulo. E meu pai tinha uma coisa legal que eu sempre falo sobre o meu pai, Alex, que é o seguinte: o meu pai gostava muito de futebol, ele era apaixonado por futebol, ele era palmeirense fanático, né, italianão, que você conhece, mas palmeirense fanático, mas ele sempre me incentivou a gostar de futebol. Então eu tinha camisa de todos os clubes e sempre me ensinou a respeitar as outras instituições. Por exemplo, na época do Flamengo, do Zico, do Adílio,
O Flamengo vinha jogar aqui, meu pai me levava para assistir, você vai ver o que é o futebol bacana, futebol bonito. Me levava em jogos do São Paulo, pra caramba. Me levava em jogos do Palmeiras na época do Ademir da Guia. A gente não ia muito em jogo do Corinthians, que a gente morava meio longe do Pacaembu, mas me levava também na época dos Sócrates, a gente foi assistir jogo do Corinthians. Então eu peguei essa coisa com meu pai. E foi um negócio divertido para mim, porque a vida inteira eu e meu pai ficamos zoando um outro, ficamos um tirando sarro do outro. Por isso que eu acho que para mim não tem esse peso todo da rivalidade, da morte, que eu odeio o corintiano, odeio o palmeirense. Eu não consigo ter essa coisa de ódio, porque meu pai me ensinou isso, né? Meu pai me ensinou a ter essa visão diferente. Jogar seleção brasileira, meu pai fazia questão de me levar. Então a minha gaveta, eu lembro quando eu era criança, tinha um monte de camisa de time. Mas aí o seu pai, você acompanhou, vivendo aqui em São Paulo, seu pai te levava no estádio. Você era torcedor de estádio com seu pai fanático no estádio. Sim, sim. Eu frequento a arquibancada do Morumbi desde 79, cara. Desde 79, eu era molequinho. Eu comecei a ir para estádio com 3, 4 aninhos com meu pai. E desde lá, cara, até hoje, nos dias de hoje, acho que o único período que eu fiquei sem arquibancada é agora com a pandemia. Infelizmente, tem assolado aí todo mundo, todas as regiões, todas as cidades. Então, o que me tirou da arquibancada do Morumbi é a pandemia, cara, algo muito maior, porque senão a gente estava ainda lá, chutando lata, debaixo de frio, de chuva, pelo São Paulo, cara. Isso não tem como parar. Eu acho que até os últimos dias da minha vida eu vou estar ali, cara. Ali é meu lugar, é a minha segunda casa, é ali que eu me sinto bem. Já arrumei muita briga com a mulher por causa disso, de eu deixar a mulher de final de semana ir para estádio. E eu acho que muita gente que está assistindo a live também enfrenta esse problema, mas ela entende. Eu comecei a levar ela também agora para o estádio. Naquela final de 98, do Paulista, ela estava comigo lá, Dia das Mães, eu lembro muito bem, Morumbi lotado, era Dia das Mães naquele dia, e eu arrastei ela, falei, olha, você vai deixar sua mãe, eu vou deixar a minha, e a gente vai ser feliz no Morumbi. E graças a Deus... Ela é São Paulina ou não? Ela é São Paulina ou não liga muito pro futebol? São Paulina, meu sogro, olha que curiosidade, Barulho, meu sogro é um dos melhores amigos, era um dos melhores amigos do meu pai de ir para estádio também. Então, o meu sogro com o meu pai sempre teve uma ligação muito bacana. E aí, a vida fez com que eu casasse com a filha dele, e hoje ele ainda é vivo, ele mora em Itanhaém, São Paulino fanático também. Toda vez que a gente vai para lá, a gente fala muito de São Paulo, ele conhece tudo de São Paulo também. E viajamos muito juntos, eu, meu pai, meu cunhado e o meu sogro. Cara, é desde pequeno isso, muito bacana. Puta, que legal, velho. Eu também tô sentindo a maior falta do Morumbi. Mais de um ano que a gente não vai no... O meu último jogo foi São Paulo e LDU. Não consegui, mas a gente não pôde mais ir, né? Depois já contra o Santos já não pôde torcida. Ô, Alex, deixa eu te perguntar. Você é mais ou menos da minha geração. Eu sempre falo muito no canal. Eu acho que você deve ter a mesma indignação que eu. Porque tem uma molecada que acompanha a gente, uma molecada que segue a gente na internet, que no Instagram e tal, que acompanha, que não viu, infelizmente, não foi privilegiado como a gente, porque a nossa geração viu tudo de mais importante do São Paulo, né? Uma das primeiras recordações que eu tenho do futebol é o título de 77, lá no Atlético Mineiro, que eu era pequenininho, assistindo com o meu pai, e aí a gente viu tudo, toda a trajetória vitoriosa do São Paulo, a gente estava perto, ou pela televisão, ou no Morumbi, ou acompanhando de perto. Então a gente tem na lembrança, não é, a gente ouviu falar, contaram pra gente, a gente viu esses caras jogarem, eu vi os maiores ídolos do São Paulo, eu vi jogar, e eu tenho uma postura no canal muito indignada com o que está acontecendo com o São Paulo. Inclusive eu falei, eu sempre falo dos bochechas vermelhas. Os bochechas vermelhas são aquele cara que está tomando tapa na cara desde 2012 e acha lindo. Não é que o cara... Todos nós somos bochechas vermelhas, né? Toda a gente está apanhando, tomando tapa na cara. Mas o cara que acha, o cara que me critica porque eu critico. O cara que acha que o São Paulo é isso aí. Acha que o São Paulo tem que tomar tapa na cara mesmo, que é alvo de chacota, que o São Paulo é isso mesmo. Eu imagino que você deva ter a mesma indignação que eu, não com bochecha vermelha, que é a minoria, mas eu estou falando a mesma indignação de estar vivendo um momento como o São Paulo vive nos últimos anos, para falar mais recentemente desse campeonato que o São Paulo perdeu, o mais vencido da história, o mais ganho da história. Eu acho que você compartilha mais ou menos a mesma indignação que eu. A mesma, Barulho, a mesma. Eu não aceito ver
a forma que o São Paulo se encontra hoje. Eu tomo muita porrada no meu canal também de pessoas que viram a página do livro muito fácil, cara. Eu não sou assim, cara. Eu não esqueço das coisas tão rápido. Eu, graças a Deus, eu acompanhei, como você e como muitos, acompanhou um São Paulo diferente, um São Paulo vencedor, um São Paulo onde as coisas aconteciam, um São Paulo verdadeiro, né? Aquele São Paulo campeão, multicampeão. Enfrentamos também períodos catastróficos, a década de 90, depois do Mundial ali para frente, não foi um período muito bom para a gente, até 98, mas o São Paulo não ficava 2, 3 anos sem ganhar um título. E essa nova geração de hoje, ela está acostumada a ver um São Paulo tomando porrada e parece que está tudo bem, está tudo ótimo, as coisas são, sabe, passadas para trás de uma forma muito rápida. E a nossa geração não é assim, cara, porque não é esse São Paulo que a gente está acostumado a ver, e um São Paulo que eu aprendi a amar, um São Paulo que o meu pai me apresentou. Não é esse São Paulo de hoje. E eu falo dentro das 4 linhas, administrativamente, eu falo no âmbito geral, cara. O São Paulo hoje não é o verdadeiro São Paulo. E eu vejo as suas postagens, os seus vídeos, Barulho. Eu vejo tanta porrada que você toma também, e isso bate em você e volta em mim, porque eu compactuo da mesma ideia, dos mesmos pensamentos. Eu queria muito que essa geração aí, que hoje acha que está tudo bom, que se contenta com esse pouco que o São Paulo entrega para o seu torcedor, pudesse conhecer um pouquinho do São Paulo dos anos 80, comecinho dos anos 80, o São Paulo ali de 92, 93, o São Paulo depois do último Mundial de 2005, do tri brasileiro seguido. Esse é o verdadeiro São Paulo. Mas tem um porém, Barulho. Eu sei que é muito difícil da gente voltar rápido para aquela época, para aquela qualidade que nós tínhamos, mas algo também poderia mudar rápido, é fácil mudar, é aprender a perder. Eu gostaria de ver o São Paulo perdendo de uma forma honrosa dentro de campo, não perder da forma que o São Paulo perde hoje, e a gente vê jogador saindo de campo dando risada, como se nada tivesse acontecido. É isso que mais me machuca, ver a forma que o São Paulo perde e ver a forma que o seu torcedor reage perante essas derrotas. Perde no domingo, na segunda-feira parece que o torcedor já esqueceu, cara. Infelizmente, as coisas estão assim hoje no São Paulo. Ô Alex, eu sempre faço essa pergunta para todo mundo que eu convido para participar aqui, a gente que tem uma experiência, que viu, né, muita coisa. Eu queria saber qual a sua opinião. De quem é culpa, Alex? De quem é culpa do que aconteceu no São Paulo? De quem é culpa da gente ter chegado ao estágio que a gente chegou? Agora tem uma esperança, daqui a pouco a gente vai falar do Casares, vai falar dessa nova gestão, do Muricy, dos problemas, que são milhões de problemas, né? Porque a gestão dos 3 patetas destruiu o São Paulo. Mas você tem uma explicação? O que aconteceu? A partir de quando? Quando foi que virou a chave? Que o São Paulo foi ultrapassado por todo mundo? Para mim, bem rapidinho, foi quando o Juvenal rasgou o estatuto para o 3º mandato. A partir daí o São Paulo desmoronou, deixou de ser o referência e a coisa só foi apodrecendo cada vez mais. Mas o que você acha? De quem é a culpa? Quais são os culpados por essa situação toda, Alex? Barulho, eu costumo dizer, cara, que o maior inimigo do São Paulo é o próprio São Paulo. Como eu acabei aqui de dizer, né, a gente acostumou a ver o São Paulo ser vencedor, o São Paulo ganhar tudo. E você sabe quando alguém começa a chegar lá no topo, vem a acomodação. E foi exatamente isso que aconteceu no São Paulo. No finalzinho ali do mandato do Juvenal, eu também acho que foi ali que debandou tudo, ali aonde começou a declinar, tanto em gestão quanto em pensamentos, enquanto a pensamentos futuros, essa gestão, essas novas gestões aí que tomaram a frente do São Paulo. Mas o que eu penso, cara, que eu não consigo isentar ninguém, dos problemas que o São Paulo se enfiou. Tanto gestão, quanto os jogadores contratados. Ah, Alex, mas quem contratou foi a gestão. Mas os jogadores que foram contratados, a maioria deles jogavam em outros clubes de uma forma diferente pela qual se apresentou no São Paulo. E a gente pode enumerar aqui diversos jogadores. Então, Barolo, para mim, o que mais causou esse declínio do São Paulo, deixou de ser um time vencedor para hoje ser um coadjuvante apenas nas competições. Se a gente for falar aí de quantos campeonatos do São Paulo
ele foi eliminado de mata-mata entre pontos corridos, mais de 30 campeonatos. O São Paulo tem feito o seu torcedor passar vergonha, mas eu não consigo isentar ninguém, principalmente as gestões passadas, as gestões do Juvenal, no seu último mandato, porque o primeiro mandato dele, a gente não tem o que falar, o São Paulo ganhou muito, ele tinha o clube na mão, mas depois, quando ele rasgou o estatuto e ele quis ficar mais um tempo à frente do clube, ali foi quando tudo declinou, tudo começou a dar errado dentro do clube. Conselheiros, muitos dos conselheiros que estão até hoje lá foram a favor disso, e hoje eles se isentam, hoje eles não fazem parte deste grande erro aí da gestão de São Paulo. Depois veio o Aidar, a gente sabe o que aconteceu também, colocou o São Paulo aí num patamar de vergonha. No primeiro mandato do Aidar, poxa, na época que ele esteve à frente, como ali no primeiro mandato dele, foi vencedor também. Eu não sei o que aconteceu com o Aidar no seu segundo mandato, toda aquela vergonha, o Ataíde, aquela baixaria toda, ali também foi mais um capítulo dessa história vergonhosa do São Paulo. E depois veio a presidência cair no colo do Leco, que para mim é a pior gestão da história do São Paulo. Como você diz, né, os três patetas, aí depois se juntou a ele o Raí, que eu respeito muito como jogador dentro de campo, por tudo que fez pelo São Paulo, mas como dirigente é um dos piores também da história do São Paulo. E para completar essa bagunça toda, veio um tal de Pássaro Verde, que a gente viu aí o que fez com o São Paulo, e vai acabar também fazendo lá no Vasco, vai colocar o Vasco lá no fundo do poço, porque é um cara, para mim, que não tem qualidade, experiência nenhuma para estar à frente de um grande clube. A gente viu o que ele fez no São Paulo, fez contratos aí milionários que o São Paulo não tinha condição de honrar, deixou o São Paulo numa dívida monstruosa, saiu como se nada tivesse acontecido, e hoje o Júlio vai tentar aí recuperar e resgatar essa história do São Paulo com as promessas que ele fez aí, que eu creio que a gente vai falar isso também daqui um pouco, cara. Então, deixa eu te perguntar. Aí eu concordo 100% com tudo que você falou, desde Juvenal, Aidar, quando que o São Paulo ia ter presidente acusado virou caso de polícia, agressão, corrupção, quando que, né? E eu sempre falo do terceiro mandato, quando o Juvenal rasgou o mandato, eu falo sempre o seguinte, você deve lembrar, você lembra da época do Cittadini no Corinthians, do Dualib, do Mustafa no Palmeiras? Esses caras, eles eram motivo de chacota, né? Eles eram, sim, as pessoas tiravam sarro desses caras, né? Os caras eram folclóricos. Enquanto a gente tinha o Marcelo Portugal Gouveia no São Paulo, que era exemplo de integridade, de racionalidade, de competência, a gente tinha nos cargos, nos cardeais do São Paulo, os melhores empresários de São Paulo, médicos, advogados, os grandes empresários, os professores, os catedráticos, os professores universitários, toda a nata da sociedade de São Paulo. Não estou falando de grana, estou falando de intelectual, de capacidade, de empreendedorismo. Todo esse grupo fazia parte do São Paulo. O São Paulo era comandado, era frequentado por esse tipo de gente. Os grandes economistas, os grandes juristas, frequentavam o São Paulo. Enquanto a gente via nos nossos rivais, que um não tinha estádio, o outro precisou de uma multinacional se o Palmeiras talvez não tivesse a Parmalat, eu não sei o que teria sido do Palmeiras, talvez tivesse virado uma portuguesa, porque teve uns aportes financeiros, né? Os mecenas aí, o Paulo Nobre, depois agora a Crefisa, mas lá atrás a Parmalat, que foi embora e também deixou o clube sem know-how, o Palmeiras caiu de novo. E a gente tinha no Morumbi, tinha no São Paulo essas pessoas, esses profissionais, que dentro da capacidade deles, transformaram o São Paulo no que o São Paulo se transformou, né? O São Paulo, no primeiro título de Libertadores, foi o primeiro time a fretar avião, o primeiro time a fazer teste, treinar como se estivesse treinando na altitude, um negócio surreal que avante do seu tempo. E aí, com o Juvenal Juvencio, quando ele rasga o estatuto, o São Paulo passa a ser folclore. O Corinthians se modernizou, trouxe um cara lá do marketing, conseguiu um estádio, você sabe como, mas conseguiu estádio. O Palmeiras também se modernizou, com os patrocínios, com dinheiro, estádio. E o São Paulo virou chacota, com o Juvenal Juvencio. Você lembra uma entrevista que ele fez para o Thiago Leifert, que virou piada na internet? Que bala, que bala!
aquela coisa ridícula que não existia no São Paulo. A gente não existia. O cara levando dinheiro vivo no vestiário, igual o Dorico Paraguaçu. Virou caricato. O São Paulo virou caricato. Sim. E esse grupo de pessoas, eles abandonaram o São Paulo, eles foram embora, eles foram perdendo espaço dentro do clube. Eles foram perdendo espaço. E aí ficou esse bando de incompetente. Conselheiros que torcem para o Corinthians, torcedores que torcem para o Palmeiras. E o São Paulo foi sendo abandonado, enquanto os outros times se modernizaram, até por necessidade. Agora, fala em cima de tudo isso, a gente tem agora uma nova gestão que está enfrentando uma série de problemas que a gente nem imaginou, eu pelo menos não imaginei, que fosse ter que enfrentar, como uma dívida de 22 milhões pelo Tietê, uma dívida de 12 milhões pelo Pablo, em cima de uma gestão nefasta dos três patetas que acabaram de destruir o São Paulo Futebol Clube. Chega o Júlio Casares com a pretensão, com a ideia de, em 3 anos de mandato, que para mim é um tempo muito curto, de tentar pelo menos tirar o time do buraco. Eu queria saber, 2 perguntas para você. Eu queria que você falasse o que você acha da gestão do Casares até agora, que hoje, 1º de abril, né? A gente começou no dia 1º de janeiro, e Sim. Qual a esperança que você tem daqui para frente com o Casares? Barolo, quando o Júlio ele ainda estava na campanha, eu conversando com ele, eu tinha dito para ele que ele estava pegando um grande de um abacaxi na mão. Mas ele disse para mim que ele teria estratégias para descascar esse abacaxi. Muito pouco tempo para a gente fazer uma análise mais completa até então da gestão do Casares, mas ele já tem feito algumas coisas positivas e também já fez algo negativo que, na minha visão, poderia até ter recuperado o título brasileiro e a gente poderia até ter ganho esse título se ele tivesse tomado uma atitude simples. Mandar o Fernando Diniz não tardiamente embora da forma que foi mandado. Se ele tivesse chutado o pau da barraca naquela vitória lá, naquela derrota contra o Bragantino, se ele tivesse invadido o vestiário ali e tivesse dado um choque ali naquele momento, talvez o São Paulo tivesse recuperado esse título brasileiro. Mas não, rodadas foram se passando, vergonhas foram acontecendo já na gestão do Júlio. Então o Júlio, eu não posso isentar ele dessa culpa também do final, da reta final do Campeonato Brasileiro. Muitos torcedores têm falado comigo, Alex, mas o Júlio pegou a reta final, mas ainda dava tempo de recuperar, porque o São Paulo tinha uma gordura, uma vantagem contra os seus adversários, e na minha opinião, na minha visão, o grande erro do Júlio está aí, não ter demitido o Fernando Diniz lá atrás. Ele esperou muito tempo para tomar uma decisão que, para mim, foi tardia. Agora, deixa eu só, relação... dentro desse gancho, deixa eu só te perguntar. E você teria mandado o Pássaro embora ou segurado mais o Pássaro? Porque a saída do Pássaro, os mimadinhos ficaram magoados, né? O Daniel Alves deu uma entrevista indignado, porque o Pássaro foi mandado embora. Você teria segurado o Pássaro mais um tempo ou também mandava todo mundo embora? Raí, todo mundo embora? Cara, Barolo, eu tinha mandado todos embora, porque assim como eu, o Júlio também não sabia qual seria a reação dos jogadores. Nós não sabíamos qual seria a reação desses jogadores mimadinhos na hora que o Pássaro foi mandado embora, porque depois eu só vi cartinha de amor no Instagram de jogadores se despedindo do Pássaro e a gente viu o rendimento como caiu dentro de campo. Então ficou nítido, ficou bem claro para nós torcedores que a palavra pode até soar um pouco forte, mas eu não tenho medo de falar, teve um boicote sim da parte desses jogadores em relação ao título brasileiro na saída do Pássaro e do Raí. Mas o Júlio, ele não imaginava que a reação e a atitude desses jogadores seriam essa. Então, eu tinha mandado embora Raí, eu tinha mandado embora Pássaro, eu tinha mandado embora Fernando Diniz. Ele tinha conversado comigo que a transição ia ser uma transição mais tranquila, aos poucos, para que não atrapalhasse o final e a reta da temporada de 2020. Mas não adiantou, ele mandou o Pássaro, mandou o Raí, segurou o Fernando Diniz e não adiantou nada. A gente acabou perdendo o campeonato da mesma forma. Então, o grande erro até então do Júlio foi a não demissão do Fernando Diniz. E ele sabe disso e eu ainda vou ter oportunidade de falar isso para ele. No consciente dele, no subconsciente dele, ele sabe que ele poderia ter resolvido isso um pouquinho mais lá atrás. Agora, em relação à gestão dele, Barolo, eu vejo como um lado positivo até então. Uma das coisas que ele prometeu é que ele formaria um time mais cascudo, ele ia mudar o DNA dessa equipe, e eu estou vendo isso, contratações chegando.
por mais que a imprensa diz que o São Paulo está formando um time de asilo, como até jogador das nossas categorias de base disse isso, que o São Paulo está montando um sub-40, inadmissível um menino da base dar uma declaração dessa, e a gente viu aí ele dizendo, mas eu vejo, sim, um lado positivo nessas contratações, nessa chegada desses jogadores, aquilo que o Júlio prometeu, ele está cumprindo, mas eu também não estou vendo movimentação mais forte na questão de dispensa de jogadores que a gente sabe que não pode permanecer ali. Eu já vejo conversas que o Crespo está observando o Vitor Bueno, observando o Shailon, observando o Zé da esquina. Para com isso. Será que não tem ninguém ali que possa já chegar na orelha do Crespo e falar, esse jogador não serve, esse não serve, encurta logo esse espaço de tempo para que o São Paulo possa, sabe, ir mais rápido para o seu objetivo? Mas, em relação à gestão do Júlio, como eu disse, no âmbito, assim, geral, é muito pouco tempo. Não completou 100 dias, ele disse que no prazo de 100 dias ele ia cumprir algumas coisas, mas o que tem mais me encafifado, Barolo, em relação à gestão do Júlio, falei lado positivo, falei lado negativo, mas nesse meio tempo aí, o que mais tem me encafifado são esses cargos que a gente tem visto aí aparecendo no São Paulo, esse CAF aí que até agora eu não entendi qual é a verdadeira função disso. Eu só vi cargos sendo preenchidos e eu não sei se isso é cabide de emprego, não sei se isso é promessa que foi feita e está sendo cumprida agora na época das eleições. Então, cara, eu fico no meio termo em relação à gestão do Júlio até o momento. Tenho muita esperança e expectativa para que possa ser resolvida todas essas pendências. Mas até aqui é muito pouco tempo para a gente analisar de uma forma mais precisa. Você falou aí do que eu concordo com você, que a gente... Porque quando acabou o Campeonato Brasileiro, depois que, né, para mim, uma das maiores vergonhas da história, e por vários problemas, né? Desde Fernando Diniz, para mim, um dos piores treinadores da história do São Paulo, uma série de problemas, eu falei que tinha que mandar meia dúzia de jogador embora que não tem condição de vestir a camisa do São Paulo. Sim. E a gente tem esse problema de muito cabeça de bagre lá. E o Crespo chegou. E o Crespo chegou tendo, né, que eu imaginei que ele fosse fazer isso mesmo, analisar os jogadores e ver e tal. Ele já mandou embora, analisou o Carneiro, viu que não presta, já não renovou o contrato, que é um cara que teve 300 chances, chegou em 2018, um ano suspenso por doping, marcou 2 gols. Estão esperando o quê? Estavam esperando o quê para mandar o Carneiro embora? O Pereba Master do Trellis, que é horroroso também, que teve aí todas as oportunidades, trabalhou com mais de 5 treinadores, ninguém deu oportunidade para esse cabeça de bagre. Se livrou do Hudson, que para mim é um dos piores da história também. O Shailon parece que ele não vai aproveitar, o São Paulo quer se livrar dele também, que é outro defunto. Então eu acho que na medida, pelo menos o Toró, o bunda de rinoceronte, que estava gordo. Então a gente está vendo, eu estou vendo, pelo menos desses jogadores que eu achava que não tinha nenhuma condição de vestir a camisa do São Paulo, talvez o Toró tivesse dado uma chance para ele mais, um regime, né, uma dieta, mas eu estou vendo, pelo que o Crespo viu, o que a gente estava vendo como torcedor, que o Trellis não dá, que o Carneiro não dá, que o Hudson não dá, que esses caras não têm condição. E eu acho que eu queria que você falasse o que você achou da contratação do Crespo, que é uma aposta, a gente, né? Que é uma carreira muito curta, embora tenha uma carreira de 3 anos, já é mais vitoriosa que a do Diniz com 12, né? Que o Diniz só tem título de Série D e Supercopa, não sei do que, paulista. O que você achou da contratação do Crespo? E se já deu nesses 3 jogos do Crespo, 2 goleadas e 1 derrota, para fazer uma análise já? Você está com a esperança ainda? Você está com a esperança do Crespo? Você acha que ele pode fazer um bom trabalho? O que você achou da contratação de um treinador estrangeiro? Barolo, primeiramente, se eu soubesse que você queria uma camisa do Sport do Trellis, eu tinha trazido para você, que eu estava lá em Recife na semana passada, cara. Comprei. E eu fui lá na loja do Sport, olhei as camisas. Se eu soubesse que você queria, eu trazia para você de presente, cara. Caramba, se eu soubesse. Cara, em relação ao Crespo, cara, eu vi a sua live com o Bandana, e o Bandana, ele disse ali que o São Paulo trouxe o Crespo pensando em dar continuidade no trabalho do Diniz, cara. Eu procuro acreditar que isso não vai acontecer. O Bandana, ele disse que o Diniz fez um bom trabalho à frente do São Paulo,
Eu também não concordei, mas é legal certas opiniões. Um fala que gostou, outro fala que não gostou. Eu odiei. Eu não posso achar bom o trabalho de um técnico que perdeu todos os campeonatos que perdeu e de formas vergonhosas da forma que ele perdeu. E eu não tenho medo de falar isso dele, Barolo, porque eu não sei se você sabe, o Fernando Diniz é amigo meu particular, cara. O Fernando Diniz jogou bola comigo, a gente começou jogando junto, aqui na Vila Ema, perto do bar do Leandro lá, que você conhece bem ali. A gente começou a jogar bola ali junto, cara. O Fernando Diniz é amigo meu particular, e eu não tenho medo de falar. Eu tenho o palpite que o Fernando Diniz não gosta muito de mim, não. Tenho uma experiência, não tive uma experiência muito boa com ele, não. Mas diga, desculpa te interromper. E eu não tenho medo de falar as coisas que eu penso, cara. E tomara que o Crespo não tenha continuidade, não tenha os mesmos pensamentos que ele teve. Eu acho que a diretoria do São Paulo contratou o Crespo não pensando nisso. Tenho muita esperança em relação ao trabalho dele. É um treinador estrangeiro que chega com uma nova mentalidade, um cara que chega com um novo conceito de futebol aqui no Brasil. É bom ele chegar e não conhecer jogador, porque se o São Paulo contrata um técnico aqui do Brasil, jogador já ia querer montar em cima, isso Exato. É fato. Ainda mais a panelinha que a gente sabe que tem ali dentro do elenco do São Paulo. Já ia chegar jogando aguinha na cara, já ia chegar dando tapinha nas costas. E com o Crespo a gente sabe que não é assim. Isso já é um fator muito importante para o trabalho dele. Gosto muito do estilo dele, um cara centrado, um cara sério, um cara que impõe respeito dentro do elenco. Gostei também dele ter trazido com ele uma comissão técnica já montada, profissionais capacitados, um preparador físico que é considerado aí um dos melhores do mundo, trabalhou já com grandes técnicos. Então, a gente tem tudo para dar certo na mão do Crespo. É deixar ele, a torcida do São Paulo, ter paciência, porque paciência a gente já não tem mais